Nesta aula, a gente vai ver uma breve síntese e uma revisão sobre os conjuntos dos principais protocolos relacionados aos correios eletrônicos. Deve ter visto, basicamente, quando a gente já utilizou algum serviço de correio eletrônico, mandando uma mensagem, enviando, obviamente, e recebendo uma mensagem. Então, a gente vai falar hoje desses protocolos que são responsáveis pelo envio e também, bem como também na leitura de mensagens através de correios eletrônicos. Esses protocolos conhecidos nossos, talvez você já deve ter ouvido falar, que é o protocolo SMTP, o protocolo POP3 e o IMAP. O SMTP é para você ler mensagens e para você enviar mensagens, né? É o POP3 e o IMAP, né? Então, desculpa, ao contrário. O envio é o SMTP e o de leitura é para o POP3 e o IMAP, né? São os três protocolos que a gente vai ver o funcionamento deles, vai perceber também os principais problemas relacionados à segurança e também conhecer também as principais soluções utilizando esse padrão. Bom, então, basicamente, quando a gente fala de serviços de leitura de correio eletrônico, a gente viu na disciplina de rede de computadores é, que um serviço que é conhecido nosso é o serviço de correio eletrônico, que é conhecido também popularmente como serviço de e-mail ou de webmail. Você pode acessar, por exemplo, um e-mail, né, um serviço de correio eletrônico através de um Outlook ou um Thunderbird, por exemplo, ou através de um browser, através de serviços de webmail, como o Gmail, por exemplo, certo? Então, até agora a gente viu que nesse processo de você enviar e receber e-mails, nós não adentramos basicamente nos protocolos. A gente citou que existem esses protocolos de serviços relacionados ao envio e à leitura de e-mail. Então a gente vai falar basicamente qual a diferença desses protocolos e ver como é que são as questões de segurança, certo? Então, deve salientar que quando a gente fala de leitura de e-mail, nós estamos nos referindo justamente a dois protocolos de leitura. Você pode ler através do protocolo POP3 ou através do IMAP. Existe uma diferença básica entre eles e basicamente a diferença está relacionada ao conceito, é, por exemplo, relacionado a leitura de cabeçalho. Por exemplo, no caso do POP3, ele é usado para se comunicar entre o servidor de e-mail, né? E você pode baixar esse e-mail diretamente, né? Obviamente, com todas as informações. Já o IMAP, não. O IMAP, somente você recebe através, né, nesse caso a leitura através do cabeçalho, né, por exemplo, os cabeçalhos de e-mail são baixados e o conteúdo propriamente dito da mensagem fica no servidor. Então, essa é a principal diferença. Ambos trabalham na questão da leitura de e-mail. Enquanto um você baixa todo através do POP3, já o IMAP não, é só baixa o cabeçalho e a mensagem fica no servidor. Então, esse protocolo, por exemplo, do IMAP é considerado como comunicação via dupla, né? Que uma vez que você faz alterações de um cliente, eles são transmitidos através do servidor, certo? Então você consegue fazer isso através da representação da leitura através desse protocolo, certo? Bom, então a gente vai falar dessas seguranças aqui dos dois protocolos, que é o POP3 e do IMAP. Então, é necessária, por exemplo, aqui, que a gente, quando a gente fala de segurança relacionada, nós nos estamos referindo justamente à necessidade da comunicação entre esse cliente e servidor de e-mail seja segura, utilizando justamente esses dois protocolos. E quando a gente fala de segurança de envio, nós estamos também verificando, né, a necessidade de segurança relacionada à comunicação entre cliente e servidor relacionada ao envio dessas mensagens diretamente, certo? Bom, vamos lá. Quando ele fala do protocolo aqui de leituras de e-mail, o POP3 ele foi fundido pela década lá por volta de 1988 e ele apenas tinha alguns mecanismos básicos de autenticação que é que a gente tem aqui, né, que é usuário e senha. Você tem um usuário e senha que é autenticado. Porém, muitas outras questões ficaram a par, né, nesse sentido. Como assim?
Na versão inicial, a gente não estava preocupado aqui com a necessidade de problemas relacionados a ataques de um homem do meio, porque naquela época não existia esses tipos de ataques com muita intensidade como hoje, né, obviamente. Então, geralmente, quando a gente estava trabalhando com o conceito de internet, era computadores de confiança estavam conectados entre uma rede, por exemplo, uma rede acadêmica. Então, não tinha-se essa preocupação. Então, assim como o servidor DNS surgiu também nesse sentido, o protocolo POP também não tinha essa preocupação antigamente no envio da mensagem. Porém, com o passar dos tempos, houve ameaças, obviamente, no acesso, porque não é apenas a autenticação simples, existe um processo atrás aí de que para tornar isso mais seguro através da criptografia, obviamente, né? Então, é, com o uso da criptografia, isso se tornou-se mais possível, obviamente, evitando-se ataques relacionados a atacantes, né, diretamente no meio. Bom, quando a gente fala de atacantes aqui no meio, nós nos referimos a um tipo de intervenção que acontece desse tipo, onde necessariamente, onde necessariamente aqui quando você tem, por exemplo, você quer reler uma mensagem, por exemplo, né, nesse caso. Ela vai ilustrar essa figura aqui como se fosse usuários que você tenta capturar, por exemplo, quando você vai logar no sistema, por exemplo, no serviço de webmail com o seu usuário e senha, por exemplo. Ele tenta capturar as informações do usuário e da senha desse envio através do servidor. Então, obviamente, antes de chegar ao servidor, o atacante conseguia obter essas informações por conta que não existia a criptografia naquela época ou não se utilizava nesse protocolo. Então, com a funcionalidade inseridas no POP3 original ao longo dos anos, podemos destacar aqui alguns mecanismos de autenticação mais avançados, principalmente, por exemplo, relacionados à criptografia, como falei. Então, existe a gente falou do protocolo SSL, né, que é como se fosse criar um canal de comunicação segura entre cliente e servidor, né, através do protocolo TCP, que cliente e servidor, obviamente. Então, isso tornou-se mais seguro, porque as informações que são fornecidas através de um protocolo TCP/IP, através do SSL, a gente tinha justamente a camada, né, provém a criptografia na camada de transporte. Então, isso significa dizer que os dados eram criptografados nesse momento de envio. Então, obviamente, essas informações através do conceito, né, do SSL e também do TLS, a gente conseguiu, obviamente, transformar essa camada aqui mais segura, permitindo assim que não pudesse ter ataques, né, do homem do meio. Então, o cliente e o servidor, ele oferecem essas duas formas de criptografia e a gente destaca-se que o protocolo POP, ele permanece, aqui nesse caso, é, inalterado, por exemplo, com a questão de mensagens que são enviadas através de um cliente servidor e que não conseguem ser atingidas através de um atacante, pelo menos através das suas credenciais, obviamente. Já o protocolo IMAP, que você lê somente o cabeçalho e a informação fica no servidor, então você consegue através de um cenário, por exemplo, antes desse processo relacionado à segurança, existia atacantes no meio porque não tinha essa preocupação. Então, o cliente-servidor que utiliza o protocolo IMAP, ele é semelhante ao POP3, mas aqui nesse caso ele não realizava por padrão nenhum tipo de criptografia. E o atacante novamente conseguia capturar, por exemplo, e entender as mensagens que eram trocadas entre cliente e servidor. Então, aqui as formas de utilizar a criptografia ampliou, por exemplo, os serviços de IMAP por conta da segurança dos protocolos, né, com o surgimento dos protocolos SSL e TLS. Porque assim, quando a gente fala de camada de aplicação, né, no protocolo do OSI ou TCP/IP, fica mais próximo do cliente. Então, quando as informações são realmente no processo mesmo anterior, que é a camada mais baixa, então quando mais seguro for, obviamente, relacionado à camada,
mais seguros são os dados. Então, mesmo que a gente tenha, obviamente, todas essas seguranças com base, né, tipo criptografia, a questão da, de o site ser seguro através do certificado digital, por exemplo, ou até mesmo da assinatura, enfim. Tudo isso são relacionados a camadas de aplicação, diretamente com o cliente. Quando a gente fala de camadas de transportes, né, que é justamente os dados são transmitidos através dessa camada, então os atacantes também atingiam essa camada automaticamente. Então, por mais que existisse a visão da aplicação, então eles atacavam durante esse processo mais baixo nível, obviamente, tentavam acessar essas informações. Então, com o surgimento dos protocolos SSL e TLS, então isso não foi mais possível por conta dessas seguranças. Então, o IMAP ele tem também, mesmo com essa questão da segurança do SSL e do TLS, eles fizeram também o uso da criptografia para essas mensagens que são enviadas, obviamente, certo? Bom, algumas seguranças que podem acontecer no envio de e-mails. Então, quando a gente fala de envio de mensagens eletrônicas, a gente está usando também aqui um protocolo, que é o protocolo SMTP, e esses protocolos eles são independentes, pessoal. Então, ou você usa o POP3 ou o protocolo IMAP para você ler a mensagem e para você enviar você usa o SMTP. Os dois protocolos funcionam de forma independente, tá? Então, essa comunicação, obviamente, no envio da mensagem ocorre justamente através desse protocolo. E também teve problemas relacionados à segurança no envio de mensagens através de um cliente servidor, através de um SMTP. Então, ele evoluiu também bastante de forma que a comunicação entre cliente e servidor fosse mais segura. Então, ele recebeu uma série de extensões ao longo dos anos para melhorar essa segurança, que você permite, por exemplo, enviar uma mensagem com autenticação dos usuários que utilizam esse servidor com o uso de criptografia. Né? Então, tanto com os dados enviados, como também nos dados recebidos. E para fazer a leitura também é feito também o uso de criptografia. Então, a autenticação ele é obrigatória aqui para que a funcionalidade seja diretamente relacionada ao bloqueio de spams. Porém, sabe que existem várias formas de burlar, obviamente. Então, cada vez mais os atacantes estão espertos, né, para conseguir que você, né, burlar os sistemas de segurança. Então, a gente tem aqui situações em que mesmo que diante da segurança, é possível, né, que uma máquina de uma rede interna de uma empresa esteja infectada por um vírus ou até mesmo uma ferramenta de envio de spam. Mesmo que ela tenha exatamente isso, ela não vai ter sucesso para obter as credenciais do usuário e senha desse e-mail, utilizando aqui, nesse caso, caso aquele usuário utilize aquele servidor com aquele computador infectado, obviamente, por conta do protocolo SMTP. Então, essa possibilidade é graças à questão da criptografia existente entre os dados que são trocados entre esses protocolos, né, obviamente. E aqui a gente vai falar, né, alguns principais mecanismos de seguranças que podemos ter nos e-mails. Então, quando a gente fala de segurança no envio, na mensagem, existe algumas técnicas que podemos adotar para melhorar a segurança do nosso servidor. Obviamente aqui, principalmente no servidor SMTP, né? Por exemplo, entre essas comunicações, ou seja, no envio de mensagens. Por exemplo, existem esses mecanismos que é o Blocklist, o Green Listing, o Set Points Framework e o Softwares Anti-Spams e Antivírus. A gente vai falar de cada um deles agora, explorando essas técnicas, como é que funciona na prática. Eu acho que você já deve ter falado de um blocklist como se fosse uma lista de e-mails que são bloqueados. Isso você consegue fazer facilmente lá no seu serviço de e-mail, né, como o Gmail, por exemplo, certo? Então, ele é uma das formas mais antigas e simples de filtragem, porém ele requer um trabalho manual que você vai ter que fazer aqui, adicionar os e-mails, né, ou até mesmo endereços de IPs ou domínios proibidos
para esse serviço de correios eletrônicos, né? Você faz essa configuração e adiciona exatamente esse e-mail no blocklist. Obviamente, qualquer e-mail que é enviado através desse e-mail, né, desse e-mail que foi bloqueado, você não recebe ela no seu é, obviamente no seu e-mail, obviamente. Então você vai bloquear todas as esses esses e-mails que você recebe através desse vamos supor, você vai bloquear todas as mensagens que você recebe desses e-mails aqui, obviamente, tá? Tem também o Green List, que é também um método de atualização também no servidor SMTP, só que nesse caso você não precisa configurar nada aqui. Basicamente, o que vai acontecer é se você utilizou um conceito relacionado vamos supor, se você contrata um Green List, né? Obviamente, você instala uma extensão no seu navegador ou até mesmo no seu e-mail, né? No serviço de e-mail. Então, ele vai rejeitar temporariamente uma mensagem que é enviada. O que acontece? Olha só. Vamos supor que eu esteja ou recebendo uma mensagem ou enviando. Obviamente, isso pode ser tanto indo como voltando. Então, se eu receber uma mensagem aqui de um servidor, vamos supor, de um servidor desconhecido nosso, o que vai acontecer? Essa mensagem ela não vai chegar de forma imediata. Por quê? O servidor aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma comparação para saber se existe, por exemplo, esse domínio, se é um domínio conhecido, se é seguro ou não, se é um erro fatal. Ele vai dar um erro fatal no envio, obviamente. Isso para a pessoa que está enviando a mensagem para você. Então, ele vai assumir, caso seja um servidor legítimo, ou seja, que não é um vírus ou uma ferramenta qualquer de serviços de envio de e-mails de spam, por exemplo, ele realmente irá tentar reenviar novamente a mensagem depois de algum tempo. E aí, caso isso ocorra, por exemplo, a mensagem será aceita ao seu destinatário final. Nesse caso, ele vai ter aqui um time, né, basicamente, para verificar, checar essa questão aí do serviço. E, consequentemente, né, a gente sabe que acontece essa forma, né, de você tentar relacionar, obviamente, um envio de um computador para outro, né, obviamente, uma mensagem. Então, ele tem esse tempo de um delay. É uma desvantagem, obviamente, utilizar esse serviço por conta que ele vai verificar um grande atraso no recebimento da primeira mensagem, caso o domínio ou IP seja desconhecido. Então, depois disso, obviamente, que esse e-mail é conhecido dele, obviamente, e é seguro, você recebe as próximas mensagens sem ter problemas aí desse delay. Então, aí a configuração é extremamente fácil, adiciona pouco processamento também ao serviço SMTP. Nesse caso, ele faz essa verificação, é uma questão de segurança, obviamente, e evita que você receba e-mails, né, obviamente, através de spam. Obviamente, sempre vai ter que passar também os falsos positivos, né, também, que aí acontece, né, ou até mesmo os falsos negativos, que seriam as duas situações piores. Mas aí já é um filtro a mais para você. Então, é possível, por exemplo, também, em uma outra situação, como o Policy Framework, que ele vai me dar, por exemplo, quando você recebe um e-mail e vai direto para a caixa de spam, por exemplo. Ele é um servidor, um serviço, né, que ele acessa o DNS, e esse DNS não é algo que você utilmente utiliza, né? Nesse caso, por exemplo, um domínio de servidor que é através desse DNS. Então, isso vai dizer que ele não é seguro e ele vai bloquear essa mensagem. Então, a técnica do Send Policy Framework é uma técnica que basicamente possibilita que esses administradores especifiquem quais servidores através do DNS que são habilitados para enviar e-mails através desse domínio que a gente quer. Então, a partir da sua implementação, ele vai depender desse servidor DNS, vai inserir ou remover esses registros específicos através das chamadas zonas de DNS. A gente vai falar isso quando eu for falar da aula do DNS daqui a pouco. Então, ao receber um e-mail, por exemplo, de um domínio qualquer, o servidor SMTP ele pode checar se ele vem do endereço autorizado, né, de um IP autorizado. Caso positivo, a mensagem ele vai ser aceita, caso contrário, ele será descartado e pode ser enviado para a caixa de spam.
Outras formas de você verificar spams é através de softwares conhecidos como antivírus e anti-spams. Eles trabalham em conjuntos, obviamente a gente sabe, entende, compreende essas questões, porque geralmente quando você envia uma mensagem, por exemplo, você pode usar, por exemplo, um Avast da vida, que ele vai notificar que o e-mail está sem vírus. Então, obviamente, ele não vai para a caixa de spam automaticamente. Então, pode trabalhar em conjunto com um antivírus. Então, os softwares anti-spams e antivírus são utilizados como uma última e também mais complexa linha de defesa do servidor SMTP no combate a spams, né, obviamente. Então, aqui os softwares, eles de anti-spams, eles realizam uma série de verificações de conteúdos dessas mensagens e vai decidir se essa mensagem é ou não um spam. Para realizar essa verificação, esses softwares anti-spams, basicamente, eles possuem uma maneira de atualização. Ele pega justamente bases de dados, né, de assinaturas de mensagens que são conhecidas e vamos supor, se esse e-mail vem de uma base de dados de spam, aí ele vai considerar isso aí como spam e vai direto para a caixa de spam, obviamente, né? Ou até mesmo até ser deletado da sua conta. Depende do seu serviço que você está utilizando. Cada mensagem ele vai ser analisada, vai ser comparada com essa base de assinaturas e, consequentemente, dependendo do grau de semelhança, ele vai desconsiderar ou não esse e-mail. Essa técnica de semelhança também é utilizada nos softwares de antivírus, que detecta, por exemplo, os pacotes, se esses pacotes são. A gente viu isso nas aulas sobre firewall, né? Basicamente, a gente viu que os pacotes eles podem ser ou não aceitos ou não, e também tem a questão aí dos sistemas de detecção de intrusão. Então, funciona basicamente como esses dois, obviamente para os e-mails, para serviços de e-mails eletrônicos. Então, ele vai verificar a existência ou não, por exemplo, de vírus, de cavalo de Troia, também em arquivos que são anexados diretamente da mensagem. Então, essa mensagem que você envia, que recebe justamente um anexo, ele verifica também se esse anexo é ou não uma ameaça. Geralmente, executáveis, por exemplo, que você tenta enviar por e-mail, não, geralmente ele dá um acusamento, né? Por exemplo, se você tiver com um alto grau de defesa no seu computador, ele vai acusar isso aí como uma ameaça. Principalmente quando você trabalha aí com programas como no C, por exemplo, com um ponto, ele gera o ponto executável, né? Por exemplo, e ele gerencia como aquilo como uma ameaça. Então, a principal desvantagem, a principal vantagem aqui, nesse caso, é que o anti-spam e o antivírus, ele reside no fato de que, se bem configurados, por exemplo, ele realiza um alto nível de detecção, por exemplo, de spams de forma excelente. E a desvantagem é que ele pode destacar a possibilidade, né, também do falso positivo, que são mensagens que são legítimas, que são classificadas como spam. Por exemplo, às vezes você recebe um e-mail importante e ele vai direto para a caixa de spam. Então isso aí seria um falso positivo. Aí para isso você pode até mesmo ler a mensagem, por exemplo, se você pode checar a sua caixa de spam. E aí se é algo que é conhecido seu, por exemplo, você pode até lá no próprio serviço de e-mail dizer que não é um spam e você pode receber isso aí automaticamente na sua caixa de e-mail. Bom, ficamos por aqui para esse primeiro momento, agora vamos para um segundo momento.